Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o flow. Começando o Segue o Flow, e eu, Lula, sigo aqui de São Paulo e converso com os meus amigos Danilo Garcia de Curitiba. Fala, Danilo. E aí, galera, beleza? Bom, ainda em Curitiba mesmo? Hoje, na verdade, estou em Florianópolis. Florianópolis, terra boa. Vou passar a semana aqui. Florianópolis tem um dos melhores terrenos do Brasil para plantar agilidade. Dizem as más línguas aí, ó, muita referência boa aí em Florianópolis. Estamos aqui também com Guilherme Guitch, ainda na França, certo, Guitch? Ainda na França. Ainda na França, é um cidadão francês praticamente já quase fala português com sotaque francês e não francês com sotaque português. E estamos aqui também com ela que veio para iluminar essa temporada, Thaís Rigolon. Oi, Thaís, de São Paulo também aqui junto comigo. Não junto comigo porque a gente não tá no mesmo lugar, mas diretamente de São Paulo também. É isso, e aí, gente, tudo bem? Muito bom. A gente tá aqui para discutir o segundo capítulo do livro Thinking Systems, da Donella Meadows. Mas antes de passar para os assuntos do Flow, eu queria aqui agradecer aos nossos patrocinadores para essa temporada. Estamos com a K21, com a Objective Solutions e com Software Zen, do grande Alisson Vale. Estão patrocinando essa temporada. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado por patrocinar esse projeto Segue o Flow. E aqui a nossa estrutura, a galera já meio que conhece, já lembra da primeira temporada. Mas a gente começa com um resumo do capítulo. Logo em seguida a gente vai para uma discussão aberta sobre o capítulo. A gente passa para as nossas frases favoritas e a gente faz o fechamento, certo? Bora começar? Bora. Então segue o flow. Resumo do capítulo. The Basics, né? O nome do capítulo, The Basics. Quem consegue resumir o que Donella Meadows traz sobre sistemas aí no The Basics, capítulo 1? Bom, é a base, hein? Começou bem. Começando pelo começo. Começando pelo começo, é importante. O que você acha, Thaís? Faz aí o teu resumo. Não, acho que vem muito aquela questão de... Começa falando, né, da questão de... Não é a questão das somas das partes, né? É mais do que isso. E ela até traz que um sistema é aquela interconexão, né, dos elementos que correlaciona ali uma questão organizada, né, que ativa alguma coisa, né, que chega em alguma coisa. Então, é mais do que a soma das partes. Então, acho que trazer esse ponto, ele é fundamental quando a gente pensa em pensamento sistêmico. Então, e aí ela traz, né, 3 tipos, né, elementos, interconexões e a função do propósito. E aí ela começa a trazer outros pontos. Mas eu acho que começar falando que é mais do que a soma das partes é a base mesmo, né? Que a gente tem que refletir. E tem um mind blow aqui, que inclusive o Denis comentou lá no nosso backstage. E eu vou aproveitar para deixar o link do nosso backstage, né? bit.ly/podcast segue o flow. Então entra lá, tem todos os episódios e tal, e tem os nossos contatos, e a gente consegue trocar ideia. E o Denis Ibanez, ele deixou um comentário muito bom, Thaís, que tem a ver com isso que você trouxe, né? Do todo não ser simplesmente a soma das partes, mas da Donella, nesse capítulo, apresentar o que é um sistema, trazendo as partes de um sistema, né? Aí você fala, porra, mas ela falou que o todo não é a soma das partes, mas ela vai apresentar o que é o sistema, ela fala, um sistema são elementos, interconexões e uma função e propósito. Aí você fala, mas ela tá trazendo 3 partes, e ela tá falando que não é a soma das partes, tipo, ela tá se contradizendo, né, pra apresentar o pensamento sistêmico, ela tá trazendo um pensamento analítico sobre o pensamento sistêmico. Pegou? Repete isso daí que ficou... Uma visão reducionista, né? Uma visão reducionista, né? Reducionista. Eu acho que isso fala bem. E aí o que eu gostei do comentário, da discussão que o Denis trouxe, e acho que traz muito do resumo desse capítulo pra mim, junto com o que a Thaís falou,
é que não é ou pensamento sistêmico ou pensamento analítico, né? E não é uma dicotomia de o pensamento sistêmico é bom e o pensamento analítico é ruim, né? Não é do tipo, putz, você não deveria usar o pensamento analítico, você deveria usar o pensamento sistêmico. Não, tipo, as coisas convivem. E tá a Donella aqui trazendo o pensamento analítico para explicar o pensamento sistêmico. Então ela fala, um sistema, ela começa definindo o que é o sistema, é o que a Thais falou, são elementos interconectados, elementos, conexões e um propósito ou função, né? E isso é uma perspectiva analítica sobre o pensamento sistêmico. E funciona. Eu aprendi pra caramba, assim, nesse capítulo, sabe? Quando eu li. E acho que também, sabe quando a gente tá numa situação bem complexa e aí a gente fala assim, calma, vamos respirar, vamos dividir aqui o problema, vamos fatiar aqui, porque tudo de uma vez também não vai dar. Então, como a gente usa tanto o pensamento analítico quanto quebrar em partes, às vezes faz sentido, né? Então, é como a gente tem essas duas coisas ao mesmo tempo, entendendo que elas são relacionadas, né? Então, não é só o pensamento sistêmico olhando para o todo, globalmente, mas também as partes, de alguma forma, a gente precisa analisar. Então, mas fica essa sensação de contradição mesmo. Então, acho que o Denis mandou super bem aí, provocando essa reflexão na gente. Uma coisa, continuando a análise assim, do capítulo também, quando ela explica a estrutura dos sistemas e também as propriedades, tem uma parte que ela comenta, eu achei uma parte bem interessante também, foi justamente como que você entendeu o que é o sistema, como ele funciona, o que ele causa, os efeitos, mas e aí? Você quer mudar esse sistema? Para onde você começa? E essa parte para mim foi bem interessante, que ela explicou durante o capítulo, acho que a gente vai falar mais depois. E além do mais, também dos ciclos de feedback, que foi algo que apareceu no capítulo também, os tipos, o que eles causam, o que fazem os sistemas mudarem por conta que eles existem. Então é bem interessante também essa parte. Legal, cara. Eu ia fazer só acho que o Gui já falou bastante coisa, eu ia fazer o resumo do resumo, né? O primeiro capítulo básico é exatamente isso, assim, é estrutura, ela usa esse pensamento analítico reducionista para explicar pra gente o que é o sistema, do que ele é composto. Não é assim que a gente analisa sistemas, ela fala isso no capítulo, né? Não é assim que a gente analisa sistemas, mas eu tô usando isso porque, infelizmente, a nossa sociedade foi criada assim, então é muito mais fácil a gente analisar as coisas desconstruindo elas, porque a gente foi ensinado assim, há séculos é ensinado esse tipo de pensamento, então eu vou usar desse artifício para explicar isso para vocês, e depois eu vou explicar como é que a gente de fato pensa sistemicamente, né? Então ela no capítulo ela acaba mostrando isso pra gente, né? Mas ela disseca o sistema nas partes que vocês já comentaram, mais os loops de feedback que a gente vai comentar mais pra frente, assim. E queria agradecer ao Denis pela pergunta dele, foi bem legal. Foi bem legal poder ver a interação e a gente poder aqui estar falando disso no episódio. bit.ly/podcast, segue o flow. Comentem lá também. Tem que divulgar pra galera interagir com a gente, né? Porque afinal, é isso aí. Elementos, conexões, função ou propósito e feedbacks, né? Assim, feedbacks surgem a partir disso. O que a gente tá tentando aqui é coletar esses feedbacks, essa troca pra melhorar nosso sistema. Eu acho que isso define bem. Tem um ponto, um temperinho a mais que eu queria trazer, assim, dentro desse resumo, que são as notações. E aí, pra gente aqui, fica um pouco mais complicado, porque estamos num podcast, então não dá pra gente ter elementos visuais, mas dá pra gente descrever. Mas dentro desse capítulo também ela traz elementos, conexões, função, propósito no sistema, explica o funcionamento disso, trazendo a parte de feedbacks, mas ela traz também a notação que ela usa para diagramas quando ela vai estudar sistemas, né, no geral. E essa notação é bem legal, assim. Então, colocar esse temperinho da notação. Talvez no nosso backstage a gente pode colocar alguns dos diagramas assim, que ela usou e que explicam. O Rafa Albino, ele publicou um diagrama de pensamento sistêmico esses dias no LinkedIn. Vai estar também no nosso backstage, bit.ly/podcast segue o flow. E aí você vê o post do Rafa também, comenta no post do Rafa Albino e tal. Mas acho que a gente fez um bom resumo. E a gente pode partir agora para nossa discussão aberta sobre o capítulo. Acho que tem muito ponto que eu anotei para discutir, assim, muito ponto que eu anotei para discutir. Então eu não vou começar trazendo, porque senão eu posso trazer uma enxurrada. E o nosso estoque de itens em discussão pode ficar
muito grande. Então quem quer trazer um ponto aí pra gente começar a nossa discussão aberta? Eu queria trazer o que ela fala bem no começo ali, tipo, a diferença entre o que é um sistema e o que não é um sistema, né? E como é que você identifica como é que você identifica se você está inserido ou se você está olhando para um sistema, né? Então a gente já comentou um pouco sobre a questão das partes, né? Mas acho que o principal ponto é a função ou o propósito, né? E aí tem uma diferença bem clara, né? A gente usa, isso ela fala no livro, né? A gente usa propósito para sistemas que incluem humanos e a gente usa função para sistemas que não incluem humanos. Então, se é um Isso sistema... daí explodiu minha cabeça, viu, Danilo? Só... Isso é bem interessante. Função, então, é quando você tem um sistema de máquinas, por exemplo, trabalhando que não tem envolvimento humano, eles têm uma função, né? Quando é um humano, é um propósito. Então, isso é só uma forma de você diferenciar se nesse sistema tá incluído humanos ou não, tá? Não é nada muito mirabolante, mas é só pra gente ter uma ideia. Então, quando você estiver falando de sistemas e alguém fala propósito, já tem em mente, tem humanos aqui, tá? Tem interação social humana ali rolando. Se é uma função, é porque é uma máquina fazendo alguma coisa. E aí o outro ponto é que ela fala o que não é um sistema, né? Então o sistema não tem uma função ou um propósito. Então o exemplo que ela dá se você tem grãos de areias espalhados pelo acaso do lado de uma rodovia, eles não têm uma função, eles não têm um propósito de estarem ali, eles simplesmente estão ali, né? Então esse é um exemplo bem, bem legal de o que não é um sistema, né? E apesar de terem elementos, apesar de terem interconexões ali acontecendo entre aqueles grãos de areias e a rodovia e o asfalto e tudo mais, não tem uma função, não tem um propósito. Então isso acho que é o ponto chave da coisa, assim. Você tem que ter, por mais que você não consiga definir, porque é muito difícil você definir o propósito de um sistema, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Você tem que pelo menos sentir, cara, tem um propósito aqui, tem uma finalidade do que está acontecendo aqui. Eu acho que uma parte legal que ela fala aqui é que os pensadores sistêmicos, eles veem o mundo a partir de uma coleção de processos de feedback, né? Então, quando você começa a estudar sobre, a pensar sobre, meio que tipo você começa a ver esses vários processos de feedback, né? E como que você se relaciona com eles e tal. Então, talvez até assim, a gente refletindo enquanto, né, no trabalho, na vida, será que a gente já está visualizando aí os processos de feedback? Será que a gente já conseguiu entender que a gente está dentro de um sistema que tem um propósito e como que a gente se relaciona com ele? Então, acho que essa parte é bem legal, assim, que ela traz também. Mas é engraçado porque essas duas palavras que vocês trouxeram, né, propósito e feedback, são duas palavras que estão muito na hype, né? Assim, no mainstream total, assim. E várias vezes elas são usadas em alguns contextos em que o significado delas fica muito intangível, fica muito tácito, fica muito no ar, assim, né? E aqui eu acho que quando a dona ela traz propósito e feedback, ela traz, inclusive, mapeando isso, né, dentro do sistema. Então, ela traz alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar um dos exemplos, sei lá. Ela fala, a banheira. Banheira é o clássico, e acho que ela vai usar esse exemplo da banheira durante o livro todo, talvez nos outros episódios a gente traga. Mas se você abre um registro de água para encher uma banheira, você tem um fluxo, né? Você tem um flow ali de água entrando na banheira. E ela representa esse fluxo com uma seta, ela representa o controle do registro ali com um registrinho mesmo. O que vem antes, a gente não sabe o que a gente não faz ideia do que vem antes. Até faz ideia, tem todo o encanamento que liga, sei lá, aqui em São Paulo com a Sabesp, sei lá, tem alguma coisa, mas como é nebuloso, ela põe uma nuvenzinha antes dessa seta, e a seta saindo com o registro, e aí no meio ela põe uma parte essencial dentro de um sistema, e geralmente quando a gente ouve falar de feedback, a gente ouve falar de propósito nesses contextos mais mainstream, mais na hype, essa palavra ela não vem junto, e ela deveria vir, que é o estoque, né? Então, esse fluxo de água controlado por esse registro, ele vai encher uma banheira, ou seja, ele vai estocar água numa banheira, certo? E depois da banheira, tem um outro fluxo de saída, com provavelmente talvez um registro também ali, que está representado no diagrama aqui com uma setinha para o fluxo e um registro, né, para esse controle, mas o controle numa banheira de verdade geralmente é pelo tampão do ralo, né, ali, é o controle que você usa, e um fluxo de saída, para o qual ela leva para uma nuvenzinha.
de novo, né? E aí, quando a gente fala de feedback, geralmente esse feedback ele vem quando é um feedback não etéreo, né? Assim, um feedback não, tipo, a palavra usada de uma forma mais genérica, dentro do contexto de sistemas, ela traz feedback como o efeito da mudança desse estoque no resto do sistema, certo? Então, por exemplo, nesse sistema, ela representaria feedback como, dado que a banheira encheu até um certo nível de água, o que eu vou fazer é perceber que ela já está cheia, e aí tá o feedback, né? Putz, percebi que ela está cheia, eu vou avaliar qual que é o nível que eu queria que ela tivesse, e aí, dado que o nível que ela tá é o nível que eu queria que ela tivesse, né? Ou seja, concluo que ela tá cheia, eu vou mexer no controle de entrada para fazer parar de entrar água. E aí eu tenho o feedback. E aí, qual que é o propósito desse sistema? Provavelmente é ter um nível de estoque bom o suficiente para eu conseguir tomar banho, certo? E aí, eu gosto muito desse tipo de pensamento, e eu tô tentando conectar o que vocês trouxeram aqui, porque ele é tangível, né? É óbvio que esse exemplo da banheira, ele é um exemplo que tá mexendo com água, ele tá mexendo com encanamento, ele tá mexendo com registro, que é tudo muito tangível, né? Dá para você pegar, mas do mesmo jeito que a gente instanciou esse sistema, a gente consegue instanciar sistemas com informação e com estoques que são invisíveis, né? Até, sei lá, o nível de estresse. O nível de estresse é invisível, mas você consegue pelo menos mapear o sistema e entender o que é feedback dentro desse contexto, sabe? O que é propósito, o que é função dentro desse contexto. E isso me encanta, assim, conseguir instanciar coisas me encanta. Trazendo esse exemplo ao nosso mundo, né, de software, já que todo mundo aqui trabalha com software, é só pegar o teu quadro Kanban, ele é o teu estoque, né? Então você tem um fluxo de trabalho lá, então você tem um inflow de trabalho, que é o trabalho que entra nesse teu estoque, você tem o trabalho que sai na tua coluna de Donne, né? E quando você tem muito trabalho entrando no Donne e você não tem muito trabalho entrando no to-do, você tem um loop, você tem o teu feedback aí de que, olha, vai faltar trabalho, então você tem que trazer mais trabalho. Ou o contrário, ou as coisas não estão saindo do Donne e você tá enfiando coisa no to-do, assim. Outro feedback que você vai ter aí nesse sistema, né? Pegando o que o Lula estava comentando, tem uma parte que ela fala do estoque, né? O estoque é a memória do histórico de mudanças de fluxo dentro do sistema, que é muito do que o Danilo trouxe aqui, trazendo para o mundo de software, né? Então, o quanto que a gente está olhando para esse histórico para prover mudanças no sistema, né? Porque não adianta nada a gente só ir lá executando, não refletindo sobre nada do que o feedback ali desse sistema está trazendo. A gente só está, né, repercutindo ali erros e talvez não aprendendo com esse sistema. Então, quis trazer esse ponto aqui que eu gostei dessa frase que ela trouxe. Já vou emendar aí mais coisa, porque estoque, ela traz estoque como a parte fundamental de um sistema. E ela coloca, estoque é a parte fundamental de qualquer sistema. E aí, pegando esse gancho, Thaís, estoque pode ser visto, como o Danilo falou, né, num quadro Kanban, né? Tô vendo o estoque. Ele pode ser sentido e ele pode ou não ser medido. E isso é muito doido, porque a gente está falando de sistemas complexos, né? A gente não está falando simplesmente de uma linha de produção em que eu consigo medir cada coisinha ali e tal, no detalhe. Se eu conseguir, melhor, mas sentir já é uma possibilidade, né? O estoque ele não precisa necessariamente ser físico. E aí, se você só sente, um jeito interessante de você fazer isso é você diagramar esse sistema, né? Do jeito que a gente falou aqui, de um fluxo enchendo o estoque, e aí o estoque ficando cheio ou ficando mais vazio, um fluxo saindo desse estoque e alguns feedbacks mexendo nos controles e quais controles que a gente tem. Lembrando que um diagrama é sempre uma simplificação da vida real. A gente nunca vai conseguir diagramar a vida inteira. E aí, a partir dessa dinâmica, eu começo a ver como o sistema se comporta. E esse ponto também me bateu forte, assim, que ela falou, o diagrama estático do sistema, ele não importa tanto quanto o comportamento desse sistema ao longo do tempo, certo? Então ela traz, e aí o Danilo trouxe Kanban e não tem como a gente ficar muito longe disso, mas ela traz a importância dos gráficos, né? Ela fala, os gráficos eles ajudam a entender o padrão da curva desse sistema, assim, do tipo, o padrão do estoque, né? Do tipo, com que frequência o estoque sobe, com que frequência ele desce, né? Com que frequência o sistema está melhorando, ele está piorando. E aí, os gráficos eles ajudam a gente a entender esses padrões de curva. E aí,
provavelmente quem ouve aqui conhece um pouco de Kanban. Quem ouviu a primeira temporada sabe o quanto Don Heinertsen, por exemplo, usa e abusa de gráficos para conseguir entender o comportamento dos sistemas através disso. E aí, dentro de um gráfico, ela diz que os eixos que você vai usar, eles não importam tanto assim. Do tipo, você consegue experimentar vários eixos. O que você tem que entender mesmo, o que é mais impactante, é a curva. É entender qual que é o padrão de curva que você tem. E aí dá pra gente fazer um episódio inteiro só falando de padrões de curva de gráficos relacionados a fluxo de trabalho aqui, mas não vou entrar nisso, senão o Danilo vai ter que... Assistam palestras do Danilo sobre isso. Pronto, fica aqui a recomendação. E só deixando para também quem quiser praticar a questão dos loops, tem uma ferramenta gratuita que a gente coloca lá no backstage, o loop, que você consegue, né, ir desenhando a partir de uma situação do seu sistema ali, qual que é o loop de reforço, né, e tudo mais, e é muito do que o artigo que a gente vai colocar do Rafa Albino também, que ele construiu, acho que foi no Miro, mas essa ferramenta é muito legal para você tangibilizar alguma situação que você está vivendo, e aí você vê o que está acontecendo que está deixando o sistema desse jeito. Então é legal treinar, porque aí você vai desenhando várias possibilidades, e aí ele faz todo um mecanismo ali de animação para você visualizar o loop de feedback, né? Então vamos deixar nas referências aí também. bit.ly/podcast segue o flow, entra lá, comenta. Só um parênteses rápido, Thaís. Todos os joguinhos do material do Ncase, né, que é onde está essa ferramenta loop, é o Ncase. Entra lá, bit.ly/podcast segue o flow. Todos os joguinhos são muito baseados em pensamento sistêmico e são muito foda, assim. Começa pelo loop, né, que é legal para desenhar sistemas, mapear, mas joga os outros que valem muito a pena, assim, são muito foda. Para continuar, daí você comentou também sobre o tipo de ciclo de feedback, né? Eu acho que a gente não chegou a comentar, mas a gente tem... No livro ela vai contar sobre 2 tipos, né? Um primeiro que é conhecido como, vamos dizer, um tipo de feedback de equilíbrio, onde ele vai permitir com que o seu estoque, ou ele vai tender a diminuir caso você tenha uma superprodução no seu estoque, e o inverso também é verdade. Então, se tem uma baixa produção, ele vai permitir você chegar no nível de estabilidade, né? E é interessante porque é um mecanismo que você olha em muitas coisas da vida que existem para tudo, né? Então, principalmente a regulação do sistema corporal, você vê isso, né? Quanto a questão de peso, sistema material, tudo que você está falando também, questão de temperatura do corpo. Então, isso trabalha de uma certa forma nesse sentido como um sistema complexo, né? E o segundo era o sistema de reforço, que é o que você comentou, onde ele permite também, de forma positiva, neutra ou negativa, fazer com que o estoque ele continue aumentando indefinidamente, que ele se mantenha ou que ele se esgote completamente, né? E lá são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque isso pode influenciar completamente como o nosso sistema ele vai agir e qual é o resultado que ele vai nos permitir de ter. Valeu, Git. Eu ia comentar sobre isso. A gente saiu entrando falando de estoque, de inflow e outflow e reforço. E eu fiquei pensando, cara, a gente nem introduziu esses conceitos ainda, mas tudo bem. Só fazer um resumo do resumo que a gente tá falando aqui, né? Ela no livro ela explica isso de forma bem detalhada do que esses sistemas são compostos, né? Como a gente tá falando aqui, você tem um fluxo de entrada, você tem um estoque, você tem um fluxo de saída e você tem loops de feedback. Isso é uma composição do sistema, né? Então, só para resumir, né? Fluxo de entrada, estoque, fluxo de saída, e você tem vários loops de feedback que podem ser loops de equilíbrio, de balanceamento, ou feedback de reforço, que podem estar atuando nesse sistema. Eu já vou pegar o gancho que você levantou a bola para chutar, Danilo, porque tem 2 páginas aqui do livro em especial que tá toda rabiscada aqui. Eu fui rabiscando e rabiscando aqui e ali, porque a partir desse ponto que vocês trouxeram, ela fala, beleza, então a gente parte em qualquer sistema, a gente parte de 3 princípios, que em um sistema simples fica fácil de ver, mas que a gente consegue estender para sistemas mais complicados, que é, se o fluxo de entrada for maior do que o fluxo de saída, o estoque vai aumentar, ponto, certo? Se o fluxo de entrada for menor do que o fluxo de saída, o estoque vai diminuir. E se o fluxo de entrada for igual ao fluxo de saída, o estoque vai se manter constante.
é besta, né? Se você for pensar, putz, um sistema muito simples, se você for pensar na banheira, é muito besta. Agora, a dificuldade que a gente tem para fazer esse tipo de gestão e aplicar essa perspectiva desses 3 princípios dentro da gestão do trabalho do conhecimento é impressionante, assim. Como é difícil da gente fazer esse tipo de coisa. E aí, ela traz uma perspectiva de que a mente humana, ela tende a focar mais facilmente no estoque do que no fluxo, né? Então, a gente tende a focar, puta, o estoque tá cheio, o estoque tá vazio. Mas a gente não olha naturalmente para as dinâmicas que fazem esse estoque encher ou esse estoque esvaziar, né? E aí isso faz com que, e aí eu vou entrar em assuntos polêmicos, mas isso faz com que a gente acabe focando muito mais no fluxo de entrada do que no fluxo de saída para tentar otimizar um estoque, né? E aí por que eu tô falando que eu vou entrar em assuntos polêmicos aqui? Porque eu cansei de ver gente nesse mundo que tem problemas financeiros. Nossa, olha o assunto que eu vou entrar. Que tem problemas financeiros. E o que significa problemas financeiros? Seu estoque de dinheiro está muito baixo, certo? Isso daí é problema financeiro numa perspectiva sistêmica aqui, ó. Seu estoque financeiro está muito baixo. Eu cansei de ver gente que tem problemas financeiros, que tem um estoque de dinheiro muito, muito baixo constantemente, e que querem resolver isso aumentando o fluxo de entrada só. E na real, se isso é um sistema, você tem 2 possibilidades, né? Para estabilizar isso, ou para encher de novo, né, esse estoque, você pode ou mexer no fluxo de entrada, que por sinal, nesse mundo capitalista que a gente está aqui, é bem difícil, né? Tá todo mundo aqui trabalhando e tentando fazer dinheiro, e aumentar isso não é fácil nessa vida. Ou você pode diminuir o fluxo de saída. É uma possibilidade na sua vida. Você vai ter que abrir mão de coisa e tal, é complexo, mas é uma possibilidade. Mas a mente humana geralmente não foca em ajustar o inflow e o outflow, né? A gente olha só para mexer em uma das 2 partes. E isso é uma armadilha muito grande. Mesmo porque a gente tem dificuldade de entender que dentro de sistemas principalmente complexos, e sistemas dinâmicos em geral, o tempo é um fator essencial, né? O feedback ele vai vir com o tempo. E o sistema ele vai se ajustando e você vai entendendo o comportamento dele com o tempo. E aí ela traz uma frase, acho que não é a minha frase favorita, mas eu já vou trazer aqui porque é uma das, vou hackear o sistema aqui. Que as florestas elas não crescem de uma noite para outra, né? Elas não crescem de um dia para o outro. Então, entender que o tempo faz parte disso é fundamental. E por que eu estou trazendo tempo? Porque dentro dessa perspectiva financeira, se a gente for trazer o mundo, se a gente for trazer o sistema capitalista que a gente vive, é muito difícil das pessoas que estão envolvidas nisso naturalmente pensar em estoques, fluxo de entrada, fluxo de saída, estabilização ou balanceamento ou reforço e tempo, né? Acho que são muitas variáveis assim difíceis de a gente pensar, e era tudo isso que eu tinha para trazer aqui. Eu acho polêmica, a parte mais polêmica da coisa. Eu ia falar, assim, você falou de questão financeira e tal, acho isso tudo bem interessante, que isso é um negócio que o Kanban trouxe pra minha vida, né? Eu sempre me faço a pergunta, o que é mais fácil? Eu arrumar um outro emprego para ganhar mais dinheiro, ou eu parar de gastar? O que tá mais sobre o meu controle, né? Então, às vezes é difícil, porque tem várias questões emocionais nessa pergunta também, né? Mas se você pensar de uma maneira lógica, é muito mais fácil você parar de gastar dinheiro. Mas enfim, isso é um exercício interessante. Mas eu ia falar que, por mais que eu acredito que, concordo contigo que na nossa vida a gente pensa muito mais no inflow do que no outflow, no fluxo de entrada, no mundo, no nosso trabalho, você vê as pessoas pensando muito mais no fluxo de saída. E eu falo isso porque todo mundo quer saber quando o negócio vai ficar pronto. Essa é a grande pergunta que todo mundo quer respondida. Quando que o negócio vai ficar pronto? Isso é pensar no fluxo de saída. Eu quero saber quando aquilo vai terminar. Mas ninguém nunca se pergunta quando que eu devo começar as coisas. Né? Essa é uma pergunta que muito pouca gente se faz. Quando que eu tenho que começar isso aqui para saber quando de fato que lá vai terminar, baseado, enfim, em estudos e tudo mais. Então é um questionamento bem legal, assim, de você conseguir, você primeiro enxergar, né, como você disse, que você tem outras opções de fazer o estoque mudar. Não é só o inflow, não é só o outflow, você pode mexer nos loops de feedback para fazer com que isso aconteça. E sim, os estoques levam tempo para encher ou para diminuir, né? Então existe um delay. O delay, o atraso, ele é inerente do sistema, né? Então eu vejo isso muito hoje, inclusive no mundo da galera do Kanban e a galera de software, de não tratar o atraso com o devido respeito, né?
ou achar que o atraso é ruim, cara. Tipo, o atraso não é ruim, não tem bom e ruim aqui. Ele é inerente do sistema, ele existe. Você tem que aprender a lidar com ele, né? Então você falou, florestas não crescem da noite pro dia, uma população não cresce da noite pro dia, isso leva tempo, né? E a gente tem que levar isso em consideração. E os nossos loops de feedback, eles têm que ser gerenciados ou criados pensando nisso, né? Tipo, a ação que eu vou tomar agora, eu só vou ver resultado daqui a algum tempo, não vai ser imediato. Poucas ações a gente vê que são imediatas nos sistemas que a gente está envolvido, principalmente no trabalho do conhecimento, né? Então são coisas que levam tempo para acontecer. E as pessoas, né? Eu digo muito mais nossos stakeholders, por assim dizer, eles não têm a paciência para esperar isso, ou não têm a paciência, ou não têm o conhecimento necessário para entender como é que isso funciona, para saber, cara, eu não vou fazer, a ação que eu vou fazer agora, eu não vou ver o resultado daqui a uma semana, eu vou ver o resultado daqui a 3 meses, 5 meses, 6 meses. E é por isso que transformações são longas, né? Por isso que demora para as coisas acontecerem, por isso que demora para você conseguir melhorar uma empresa, para você melhorar o teu time, por exemplo, né? Então não vai ser em 2 meses que isso vai acontecer, cara. Isso vai levar bastante tempo. E isso é a explicação do o sistema, no caso, né? Essa coisa que a gente está falando aqui de pensamento sistêmico é a explicação por detrás disso tudo que a gente vê acontecendo no nosso mundo aí. Trazendo um pouco do que o Danilo comentou e fazendo uma reflexão sobre design organizacional, por exemplo. No último Agile Coach Camp, esse tema foi tipo um dos principais, né, que a galera trouxe, porque tem sido uma dor muito grande, como as estruturas estão se organizando, mudanças de estruturas recorrentes e o quanto a própria organização não dá tempo de testar a última mudança estrutural que foi feita. Por essa ansiedade de ter resultado no curto prazo, e como não tem resultado no curto prazo, vamos mudar de novo a estrutura, ou seja, a gente nunca está dando tempo necessário para que a gente entenda se a mudança fez ou não sentido. E aí quando o Danilo traz, os nossos stakeholders talvez não tenham conhecimento, não entendam, qual que é o nosso papel então em explicar de alguma forma que se conecte com esses stakeholders, sabe? Que eles consigam compreender que não é que a gente não quer, não é que a gente não quer entregar ou tudo mais, é que realmente tem um impacto e que não dá para uma árvore crescer de um dia para o outro, sabe? Acho que a questão da árvore, ela é bem tangível. Agora, nessa questão do trabalho do conhecimento, como que a gente tangibiliza para essas pessoas? E aí, às vezes, até C-level, né? Ali e tal. Como que a gente tangibiliza? Acho que aí começa a entrar em algo que fica mais difícil mesmo, e por isso que às vezes acaba que, não, vamos mudar de novo porque não tá dando resultado. E aí a gente muda de novo a estrutura, e a gente entra num ciclo que, né, é um ciclo vicioso mesmo. Enfim. Reforça, reinforcing. Aí Eu ia trazer um exemplo que tem da... Não sei se vocês estão ligados que tem uma... É meio que uma ponte barra túnel que liga a Dinamarca à Suécia, que passa por debaixo da água. Vocês estão ligados que isso existe. E, se eu não me engano, acho que ela levou 25 anos pra ficar pronta, alguma coisa assim. É um negócio, foi uma obra de engenharia absurda, tem estudos na internet só sobre esse processo. O que eu queria trazer aqui é que, cara, isso levou, eu acho que foi 25 anos, eu não tenho certeza. É muito tempo. E foram vários governos fazendo isso, entendeu? Então, assim, foram vários governos sendo passados e continuando a obra e fazendo a obra porque eles achavam que era necessário, que ia ajudar a população e todo mundo, enfim, qual era o motivo. Aí eu fico pensando, cara, no nosso sistema hoje, né, que você tem eleições a quase há 4 anos, você não consegue ver esse tipo de obra acontecendo, né? Então, o pensamento de curto prazo, ele, na minha visão, pelo menos, ele é inerente a esse sistema que a gente vive, onde a gente... Eu falo que brasileiro só pensa em curto prazo por vários motivos, e esse é um deles. Então, esse tipo de coisa que você vê, cara, eles têm um propósito. O propósito é fazer aquela obra, porque aquela obra tem por motivo X, Y, Z. Todo mundo tá de acordo com aquilo e todo mundo continua fazendo aquilo acontecer até que ela de fato se torne realidade. Independente das partes do sistema que estão lá, o propósito continuou, né? Então isso define o sistema. O sistema ele continuou existindo. O nosso sistema ele muda a cada 4 anos. Essa é uma grande diferença, né? Então é difícil você ter... Você consegue mudar... Você pode ter as duas ações, né? Você pode ter partes do sistema sendo mudados e o sistema continuar com o seu propósito, como acho que o Lula comentou no primeiro episódio, onde se você faz uma revolução, mas se a ideologia por detrás daquilo não mudar, você vai criar um sistema igual.
né? Esse é um caso positivo, onde você tem um sistema que as partes mudaram, mas a ideologia continuou e a coisa foi feita. E a gente tem o nosso caso aqui, que a coisa não passa de 4 anos. Então a gente nunca tem obras maiores que 4 anos, porque não adianta você fazer, porque quem vai levar o crédito foi o cara que começou e não você. Enfim, tem outros motivos aqui que eu não quero entrar. Qual o propósito do sistema, né, Danilo? Acho que fica essa reflexão, assim, né? Qual o propósito? Exatamente. E essa história, o propósito é o que você fala ou o que você faz? Não comente sobre isso porque essa é minha frase. Por favor, não comente sobre isso porque essa é minha frase. Tá bom, parei lá. Mas no geral é isso que acontece, né? Mas você comentou, mudando não tanto de assunto, mas justamente, beleza, né? A gente tem um sistema lá, a gente começou a entender o que sai desse sistema, o que ele precisa para viver. E aí, o que a gente faz para mudar, né? No livro ela comentou sobre... Você pode tentar mexer em 3 estruturas, vamos dizer assim, 3 partes do pensamento sistêmico, e não significa que uma é mais importante que a outra, é só que, em via de regra, algumas... se você mexe em determinadas partes, você tem mais chances de haver uma mudança quanto outras, né? Então ela comenta, por exemplo, se a gente, por exemplo, tem... num time de desenvolvimento lá, você fala, vamos mudar todos os elementos do time, né? Você está falando que as pessoas são um elemento desse sistema, né? Será que vai surtir o efeito que a gente quer, literalmente? No geral, o que ela comenta ali, ela fala que, beleza, mudar os elementos vai fazer mudar o sistema, mas vai fazer o propósito completamente e provavelmente as interconexões também. Então não é exatamente o que você quer, você gostaria de manter o mesmo propósito, mas ali mudar a forma como aquela equipe está funcionando, por exemplo, né? E aí ela comenta também você poder modificar as interconexões do sistema, por exemplo, você adicionar você ter pessoas diferentes na equipe com um modo de pensar diferente, ou você mudar a liderança, ou você mudar as regras do jogo, enfim, tem coisas que você pode fazer para tentar mudar a forma como essas interconexões do sistema são feitas. Quem tá pareando com quem, né, Git? Quem tá Exatamente. pareando com quem? Pode ser uma forma também. E até outras coisas também, que aí acho que um nível um pouco maior também, depende do capital político que você tem, o que você pode fazer ali no seu sistema, justamente trabalhar sobre a clareza do propósito e função, que ela comenta, principalmente nessa parte, ela fala, olha, se você quer garantir que o sistema como um todo ele continue saudável, trabalhe em manter as subpropostas desse sistema de uma forma melhor possível, que você vai ajudar a fazer uma tendência que o sistema no total ele funcione bem. Então é uma parte que eu também achei bem interessante que ela comenta lá no livro. Então, resumindo, que essa parte eu gostei muito, Git, que você trouxe. Então, mexer nos elementos geralmente vai trazer uma mudança também nas interconexões e no propósito, provavelmente não é o que você quer. Mexer nas interconexões talvez ajude o propósito, mas mexer no propósito, a alavancagem é talvez maior ainda, principalmente se você mexer nos subpropósitos dos sistemas, dos subsistemas que tem dentro desse. Muito bem, essa daí eu vou guardar no bolso, hein, Git? Obrigado por trazer. É isso, e como a gente sabe se os propósitos que estão dentro dos propósitos, né, então eles estão alinhados, né? Porque será que aí eles não podem também causar um efeito contrário, né? Como que a gente entende se eles estão indo para a mesma linha ou não, né? Ah, meu Deus, o Klaus Leopold ele foi tão feliz em trazer o conceito de flight levels, assim, tipo, quando começa a falar de propósito sobre propósito e elementos e conexões e subsistemas, já me vem na mente flight levels. Para quem não sabe o que eu tô falando, entra lá em bit.ly/podcast, segue o Flow, que vai estar lá o livro, o link pro livro do Klaus, Repensando a Agilidade, que acho que bebe dessa fonte aqui, da Donella fortemente, assim. Tenho quase certeza que se eu sentar para trocar ideia com o Klaus sobre Donella, a gente vai longe. Bora pro nosso último bloco? Só fazer um último comentário antes, que tem a ver com o que a gente tava falando, e eu queria achar uma brecha pra gente voltar nisso. Que ela fala bem no começo do capítulo, assim, quais são... Ela dá uma dica de como você identificar o sistema, né? Então, são 4 perguntas que ela faz, né? Primeiro, você consegue identificar as partes do sistema? Essa é a primeira pergunta. Essas partes, segunda pergunta, essas partes elas afetam umas às outras? Terceira pergunta, todas as partes do sistema juntas, elas produzem um efeito que é diferente do efeito que cada uma produziria por si só? Então elas produzem algo a mais, que é o que a gente fala da soma das partes, né? O sistema é mais do que a soma das partes do sistema.
E a última é, esse efeito, o comportamento desse efeito, ele é persistente diante variedade de circunstâncias, então é um comportamento persistente, que tá ligado ao propósito, né? Então são essas 4 perguntas, né? Se você consegue identificar as partes, se as partes se afetam, se elas juntas produzem um efeito diferente do que elas produziriam individualmente, e se o comportamento ele é persistente ao longo do tempo. Essas são as 4 perguntinhas que você pode se fazer quando você estiver analisando um sistema. Muito bom, muito bom. E analisar sistema é viciante. Fica a dica aí, ó. A coisa só vai piorando na sua vida. Tudo é sistema. Já dissemos no primeiro episódio. Bora pro último bloco. Frase favorita. Lembrando que quem sai na frente aqui tem a vantagem de não ter que escolher outra frase porque alguém já pegou, né? Então, Thaís, o que você manda? Hoje me preparei aqui, levantei a mãozinha primeiro, né? Mas a frase que eu vou trazer é uma que é bem famosa, aliás, mas acho que mesmo ela sendo bastante falada, vale a gente refletir, que é todos os modelos, sejam modelos mentais ou matemáticos, são simplificações do mundo real. E o quanto a gente não se perde nessas simplificações achando que elas, né, realmente não são simplificações. Aí vem muito aquilo lá do mapa e território, né? O quanto o nosso mapa, às vezes, faz com que a gente tenha ilusão de que esse é o território real, né? Então, eu trouxe essa frase que eu curti bastante. Genial. Uma salva de palmas pra Thaís. Muito bom, muito bom. Gwitch, o que você traz? Bom, primeira é a frase do começo do capítulo, que eu dei risada com ela. Falando que eu não tenho visto nenhum problema que não seja complicado que você tente olhar de uma melhor maneira ou da maneira certa, que ele não se torna mais complicado ainda. Eu dei risada com isso daí, achei engraçado. É muito bom, né? É tipo um fiozinho, né? Você vai puxando o fiozinho assim e começa a vir um carretel de coisa. Puxa um pelo, sai um urso. Genial. Problemas complexos, né? Eu ia trazer uma frase que é bem curtinha, assim. Eu ia trazer ela, que é: o fluxo leva tempo para fluir. Eu ia trazer essa frase, né? Flow takes time to flow. Que é bem curtinha, pensei até em tatuar, dá pra tatuar assim, ó. Flow takes time to flow, sabe? Mas eu não vou trazer ela. Vocês viram o hack aqui, ó? Não vou trazer ela. Mas você já trouxe. A frase que eu vou trazer, tô hackeando aqui do seu. E eu já tinha trazido uma na discussão aberta, inclusive, né? É que esse capítulo é muito, muito bom. Inclusive, tô apaixonado pela Donella, né, no geral. Mas a frase que eu vou trazer de fato é a seguinte, porque eu acho que é muito de aceitação, assim, essa frase eu gostei muito dela. Você pode usar as oportunidades apresentadas por um sistema, ou pelo momento de um sistema, para guiar esse sistema rumo ao seu resultado, né? Assim como um especialista em judô usa o momento do seu oponente para atingir seus próprios resultados. E essa frase aqui vai em homenagem ao meu judoca favorito, que é o Pandinha. Desenha até um panda aqui do lado da frase. Eu acho muito, muito bom. É muito zen, assim, essa frase, sabe? Já que o Software Zen patrocina aqui, né? É muito... aceitar o sistema como ele é, e aceitar não significa para mim inação, né? Aceitar não é conformismo, não é resignação. Aceitar é entender que o sistema é assim, que ele se comporta assim, e como que eu uso essa estrutura que se comporta assim, que é desse jeito, para conseguir atingir objetivos que sejam benéficos pro todo, né? Então, deixo essa frase aqui. Legal. Só vou fazer um parênteses no que você falou. Isso para mim foi uma das maiores mudanças que ocorreu no meu modo de pensar quando eu comecei a trabalhar com e entender e estudar pensamento sistêmico, é que quanto mais você estuda sobre pensamento sistêmico, menos faz sentido a cultura do aponta-dedo. Entendeu? Menos faz sentido, assim, é bizarro você... Eu quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo assim, cara, isso não faz sentido nenhum, mas enfim, acontece. Então vamos lá, a minha frase... Essa vai ser minha frase favorita do capítulo seguinte, tá, Danilo? Já adianto, mas não vou falar qual que é, mas tem tudo a ver com isso. A minha frase é a seguinte, ela fala que os propósitos, você pode deduzir os propósitos de um sistema são deduzidos através dos comportamentos e não dos objetivos falados ou da retórica imposta naquele sistema. Então, basicamente o propósito do sistema é o que você faz e não o que você fala. E a gente vê isso o
tempo todo, cara. O tempo todo. Você vê o cara lá, vem um CEO da vida, ou vem um diretor da vida, ou vem um gerente e fala assim, por que a gente tem que fazer isso? E aí você vê a galera indo tudo pro outro lado, porque na verdade aquele é o propósito do sistema, é ir para aquele lado e não o que você tá falando. E às vezes nem você sabe o que você tá falando. Você quer que o propósito do sistema seja esse, mas você não consegue por N motivos, e eu vejo isso o tempo inteiro. Né? E um outro ponto, que aí não é bem uma frase, mas está relacionado com isso, que ela fala que a melhor forma de você deduzir um propósito de um sistema é observar ele por um tempo e ver como que o sistema se comporta. Isso é fantástico e muito poderoso. Cara, assim, eu trabalho com consultoria, então eu já vi isso muito acontecer, assim, onde o pessoal reclama porque o consultor ele só fica parado lá olhando. Assim, cara, esse é o trabalho mais importante do consultor, é ele parar e olhar, entendeu? Porque quando ele tá olhando, ele tá entendendo como é que a coisa se comporta. Se você tem um consultor ou um agente de mudança na tua empresa que não para fazer esse exercício, ele vai agir de forma premeditada, ele vai tomar uma ação que só vai ferrar o teu sistema, porque ele não entendeu ainda como é que o teu sistema se comporta para fazer uma ação que seja alinhado com os acordos ou alinhado com o objetivo que vocês estão tentando alcançar. Então, assim, eu acho que é muito subestimado a capacidade de análise e observação num processo de mudança, né? Para mim, é o mais valioso no processo de mudança, é esse tempo que você para observar como que esse sistema se comporta, quem está interagindo com quem são as partes, como é que esse relacionamento ocorre, né? Quais são os objetivos, qual é o jogo que essas pessoas estão jogando por debaixo desse sistema. Isso tudo é essencial para você poder falar, cara, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso baseado em X, Y, Z, das observações que eu fiz e tal, e tal, e tal. E era isso. Mas lembra que a gente tá no mundo ansioso que não dá o tempo pra gente conseguir fazer isso, né? Então, a espera, ela é vista como algo ruim. Poxa, a pessoa que tá aqui não tá fazendo nada, né? Então, como que a gente talvez cria maneiras de comunicar a importância desse trabalho, né? Para não ser visto como não tá fazendo nada, né? Isso me dá muito medo da nova geração TikTok 5 segundos, cara. Isso me dá ansiedade, entendeu? De ter que lidar com esse tipo de gente no ambiente de trabalho que não consegue esperar 2 dias pro negócio ficar pronto, porque tem que ser no momento TikTok. Aí, Guit, cada pelo vem um urso, né? Você vê que cada frase que a gente traz aqui, dá pra gente discutir a sociedade, e acho que essa é a marca do pensamento sistêmico, né? E eu me apaixono cada vez mais, espero que a galera que tá ouvindo também esteja tendo esses insights. E se você estiver tendo esses insights, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários os insights que você tá tendo. Segue a gente no LinkedIn, podcast Segue o Flow, e também comenta lá, marca a gente, né? Segue o Flow Podcast, e entra lá em bit.ly/podcast Segue o Flow e deixa os comentáriozinhos lá. É um ambiente um pouquinho mais privado, né? Um pouco mais íntimo, assim. Obrigado pro Denis, que já puxou uma bela discussão depois do primeiro episódio. E para finalizar, eu queria de novo agradecer aos nossos patrocinadores, K21, Objective Solutions e Software Zen. Se vocês querem aprender mais sobre pensamento sistêmico, se vocês querem ver a conexão entre pensamento sistêmico e fluxo, são 3 grandes empresas para vocês acompanharem, seguirem e consumir tudo que é material e tudo que eles fazem, assim. Isso a gente fala de coração, né? Não é simplesmente uma transação, assim. É a coisa que está no cerne, assim, do que a gente acredita e do que a gente vê funcionando com a K21, com a Objective Solutions e com o Software Zen. Obrigado e até o próximo Segue o Flow. E aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem pra gente no segueoflowpodcast@gmail.com. Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.